Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Jesus Cuidando de Você. Esse programa de amor, de estudo, de muita alegria, que pretende levar ao coração de cada um pouquinho de paz nesses momentos difíceis que temos passado no mundo. Aliás, esses momentos difíceis, mas que são grandes oportunidades. Precisamos ter um olhar compassivo, um olhar carinhoso para tudo aquilo que nos acontece. Lembrando Jesus quando nos disse que tudo que nos acontece é o melhor que pode nos acontecer. Então, em tudo dai graça, em tudo dai graça. E aí, como é que vocês estão? Como passaram a semana? Semana passada falamos sobre saúde mental. Vocês estão cuidando direitinho de vocês? Estão cuidando da alimentação, das orações, tirando um tempinho para cuidar de si mesmo? Então, meus amigos, vamos tirar esse tempo agora juntos. Temos uma hora inteirinha para estudar, para sorrir, para brincar, para conversar aí no chat. E aí o Luiz pediu para eu avisar para vocês, logo no início, não esquecerem de dar o like, que é aquela mãozinha que tem logo no início, ali embaixo do título do programa, tem uma mãozinha assim e outra mãozinha assim. Esse aqui é que não gostei, esse aqui é o que gostei. Se vocês gostam do programa, dá o like para a gente, tá? E lembrando também que só é permitido um like por pessoa. Então, se você clicar a segunda vez, vai tirar, vai desfazer o que você fez. Então, basta clicar uma vez, tá bom? Vamos lá? Vamos com muito amor, de mãos dadas, chamando a Jeane, nossa amiga querida, para nos preparar para o trabalho de hoje. Já estamos aqui, Soninha, com muita alegria nos nossos corações. A gente fica pedindo a Deus para que chegue logo esse dia, para a gente poder estar com todos vocês. É uma felicidade muito grande nós estarmos reunidos nesse momento, nesse lindo programa, que acaba sendo, né, um momento de tratamento. A Sônia já falou sobre isso. Durante todo o nosso programa, nós estaremos sendo tratados em nossas emoções, em nossos corpos, em nossos espíritos. E vamos iniciar esse tratamento com a nossa oração. Estamos juntos, de mãos dadas, como disse a Sônia, para que a gente possa iniciar esse programa. Vamos permitir, então, nesse momento de oração, que Jesus possa cuidar de nós. Vamos permitir com que Jesus penetre aqui, nessa casinha, que é o nosso coração, a casa das nossas emoções. Vamos realizar hoje uma faxina, uma limpeza nessa nossa casa. Vamos juntos? Então procure nesse momento ficar assim numa posição bem confortável, para que você possa sentir as vibrações do nosso Mestre Jesus penetrando em você aí onde você está, no ambiente físico que você se encontra. É possível você sentir a presença de Jesus e sentir essa limpeza energética que vai acontecer agora. Feche os seus olhos e vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Vamos trazer nesse instante a imagem mais linda que nós temos de Jesus. Agora vamos focar em seu olhar amoroso, sereno, e vamos sentir nesse instante Jesus penetrando no ambiente onde nos encontramos e com as suas mãos luminosas, amorosas, Ele vai nesse momento tocar os nossos corações. Permita que Jesus agora cuide do seu coração, cuide da casa de suas emoções, do seu santuário interior. Mestre, estamos nesse momento nos abrindo para que tu possas, nesse instante,
cuidar de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a realizar a limpeza energética que precisamos para nos mantermos em paz, em equilíbrio. Limpe, Senhor, purifique a casa de nossas emoções, o nosso santuário interior. Que nesse instante, Senhor Jesus, todas as emoções desequilibradas possam ser purificadas, transmutadas. Mestre, que tu possas agora acender a luz que já está aí dentro de nós e que essa luz possa percorrer todo o nosso corpo, nos iluminando por dentro e por fora, limpando cada célula, cada órgão, cada molécula, harmonizando as nossas emoções e os nossos pensamentos. Senhor Jesus, que tu possas retirar de nós todos os bloqueios energéticos que vêm nos impedindo de sermos saudáveis, felizes, harmonizados. Nos limpe, Senhor, nos purifique, permita-nos ficarmos em paz, em harmonia. Mestre, rogamos também nesse instante por todos aqueles que estão em nossos pensamentos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos antagonistas e por toda a nossa família universal. Que todos, Senhor, possam sentir nesse momento as suas vibrações amorosas, pacificadoras. Leve, Senhor, a sua luz e que ela possa ser espargida por todo o nosso planeta, trazendo-nos a paz, a harmonia, o amor, a esperança. Senhor Jesus, continue cuidando de cada um de nós durante todo o transcorrer do nosso programa e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Como é bom orar. Nós vamos agora passar ao nosso momento de estudo. O Marcos agora vai nos trazer o estudo de hoje, não é, Marcos? Vamos então, agora que a gente já se acalmou, já se preparou, vamos receber o Evangelho de Jesus. Bom dia, meus amigos. É uma grande alegria estarmos novamente reunidos em prol do aprendizado da mensagem do nosso Mestre. Hoje nós vamos estudar uma página do livro Vinho de Luz, uma página bem interessante que Emmanuel ele pensou da carta de Pedro e que fala sobre a nossa casa espiritual. Será que nós estamos cuidando direitinho da nossa casa espiritual? Será que nós estamos nos preocupando com a limpeza dela, com a reforma? E Emmanuel ele vai nos orientar com relação ao que devemos fazer para ter uma casa espiritual bem adequada. Vamos à leitura? É o capítulo 133 do livro Vinho de Luz. Casa espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E Emmanuel nos fala: cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível
e observam-se moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. Então nós vamos parar aqui um minutinho e refletir como está a nossa casa espiritual. Como nós estamos? O nosso corpo seria essa casa espiritual. E nós estamos cuidando bem do nosso corpo, da nossa mente, pensamento e sentimento? Será que a nossa casa ela está sendo edificada? Será que a nossa casa está em contínua modificação? Ou nós estamos deixando ela largada ao léu, abandonada, cheia de detritos? Ou somos como aquela casa que Emmanuel nos fala, que só temos uma fachada bonita, mas por dentro ela é desorganizada? Então, nós como espíritos imortais, estamos ao longo dos milênios construindo a nossa casa espiritual. E essa casa é construída pelos nossos atos, pensamentos e sentimentos. O que nós estamos fazendo com esta oportunidade que Deus nos dá de construirmos um mundo melhor, um mundo interior melhor? Porque na medida que nós começamos a construir esse mundo interior, essa morada, de uma forma mais adequada, ele vai se espelhando no exterior. É o que nós estamos vivenciando hoje. Fala-se muito no mundo de regeneração, mas a regeneração não começa do lado de fora, ela começa do lado de dentro. E já começou há muito tempo com a vinda de Jesus. Desde a época de Jesus, a regeneração está batendo à nossa porta. E ela só vai se consolidar na medida que nós nos entregarmos à nossa transformação, à nossa regeneração interior. Porque se assim não fizermos, o mundo de regeneração ele nunca vai chegar. Só para aquelas pessoas que estão trabalhando, que estão constantemente se edificando, que estão constantemente em reforma, em transformação, para possibilitar uma morada tranquila, repleta de paz, de amor, de alegria. E cabe a cada um de nós construir a sua morada. Deus nos dá essa possibilidade. Deus nos dá esta responsabilidade. E cada um de nós terá que construir. Cada um de nós terá que retirar esse lixo que muitas vezes trazemos, esses detritos. Cada um de nós terá que organizar a sua morada espiritual, para que assim nós possamos receber o reino de Deus em nossos corações. E Emmanuel continua. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução, de reforma integral da casa íntima. Então não basta nós lermos o Evangelho, admirarmos a beleza das palavras de Jesus, nós lermos toda a obra de Kardec, os livros de Emmanuel, os benfeitores espirituais mais diversos, encarando isso só como belezas. O que nós precisamos fazer é pegar todo esse material, como diz aqui na leitura, e transformar num material de construção. Uma construção interna, uma construção nossa, um material muito rico, que nos dá muitas possibilidades de construirmos aquela casa bela, não só com uma fachada bonita, mas principalmente interiormente, com muito conforto, com muita luminosidade, com muito bem-estar, que nos possibilite nos deitarmos, descansarmos, que nos possibilite cultivarmos coisas boas, que nos possibilite o bem-estar, uma vivência e uma convivência harmoniosa e pacífica. E Emmanuel continua. Muita vez
É imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. E nós percebemos isso. Todo mundo aqui já deve ter passado por uma reforma na sua casa. E é muito chato, incomoda. Muitas das vezes levanta poeira, traz detritos e nos traz assim muito desconforto, às vezes um pouco de irritação, de tristeza. Mas depois que nós terminamos a obra, que vemos a beleza que ficou, tudo direitinho, conforme nós gostaríamos, a facilidade que está nos possibilitando, isso nos dá uma paz. E assim é conosco. Nós precisamos trabalhar essa nossa reforma interior, que muitas vezes incomoda, mas que é necessária, para que estejamos em paz conosco mesmo. Então, os nossos alicerces espirituais, muitas vezes, eles são abalados. Assim como nós vamos reformar uma casa. Algumas vezes, os alicerces são abalados. Algumas vezes, nós precisamos derrubar uma parede e construir outra, mudar os móveis de lugar para ficar numa disposição melhor, abrir uma porta, uma janela, enfim, mudar a parte elétrica da casa. E tudo isso, de uma forma figurada, nós precisamos fazer conosco também. Ninguém gosta de reforma, por quê? Porque incomoda, nos tira daquela acomodação, nos faz movimentar, nos faz pensar, buscar soluções. E é para isso que Deus nos convida, a nossa reforma moral, é nós cuidarmos da nossa casa espiritual. E Emmanuel continua: Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. Cristo é o grande restaurador. Então precisamos nos integrar nas mãos de Jesus para que Ele nos restaure. Mas essa restauração não é feita só por Ele, principalmente por nós. Ele está para nos auxiliar, mas nós precisamos dar os primeiros passos. Nós precisamos querer nos restaurar. E no momento que nós aceitamos essa restauração, Jesus começa a operar dentro de nós essas transformações de preparação da nossa casa espiritual. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. Olha que interessante. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. É como se nós tivéssemos a planta de uma construção em nossas mãos, parada, colocada na gaveta. Então nós precisamos ser ativos. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado, que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Porque quando nós começamos a efetivar esse trabalho, quando nós começamos a cuidar da nossa casa espiritual, os primeiros e os únicos a serem beneficiados somos nós mesmos, através do nosso livre-arbítrio, através da nossa vontade. Nós vamos conquistando, nós vamos construindo, nós vamos subindo degrau a degrau. Como diz na música de Francisco de Assis, devagar e sempre, devagar e com certeza, colocando pedra a pedra, nós iremos construindo a nossa casa espiritual de uma forma sólida. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus continue conosco. Vamos dar prosseguimento ao nosso programa com a Sônia. É isso mesmo, essa analogia da casa, da reforma da casa que você fez com a nossa reforma íntima, é muito boa, muito didática, né? Muito fácil de entender. E aí eu fiquei pensando aqui que quando a gente faz uma reforma na casa, por mais que ela esteja velha, enfim, que ela esteja precisando mesmo de uma reforma, ninguém xinga a casa, ninguém briga com a casa, né? Ninguém fala, casa, você é um horror, eu vou te fazer. A gente vai lá e faz, né? Só que na nossa reforma, a gente tende a ser tão crítico, a ter críticas tão duras, e acaba que, ao invés da gente simplesmente ir lá derrubar a parede da
da inveja, do egoísmo, e colocar no lugar da compaixão, da bondade, da gentileza, a gente fica brigando com a parede, a gente fica brigando com a inveja, a gente fica brigando com o egoísmo, e não muda nunca, e não sai nunca disso, né? E aí eu estou falando tudo isso porque no programa passado a Yara tinha falado de... a Sônia podia falar um pouquinho de autocompaixão, né? A gente tinha falado de compaixão, e ela sugeriu que falássemos um pouco de autocompaixão. E então eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso. Então, já comecei a falar, na verdade, porque autocompaixão é tudo menos isso. É tudo menos a gente ficar se criticando com críticas severas, se julgando o tempo todo. Em lugar nenhum, Jesus disse para a gente fazer isso. Ninguém falou isso para fazer. A gente precisa, sim, prestar atenção nas nossas limitações, nas tendências mais que ainda temos, e ir corrigindo com calma. Porque quando você faz a limpeza lá do seu lixo mental, da sua casa, você precisa colocar no lugar algo bom. Não é assim? Quando a gente limpa um armário e vai lá e tira as roupas que não servem mais, ou que a gente já está cansado de usar e que pode doar para alguém que não tem, a gente vai e acaba daqui a pouco precisando comprar mais. Não acontece isso? Às vezes a gente tira tanto, né? Que aí quando vai precisar de uma, diz assim, gente, não tenho mais, preciso comprar. É a mesma coisa com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, nós precisamos ter esse cuidado. Então, a autocompaixão, ela pode ser definida como a habilidade de lidar com as nossas falhas e limitações de forma amável e compassiva, de modo carinhoso, sem essas críticas severas, sem esse julgamento, sem essas cobranças tão fortes, né? É uma capacidade de tratar-se a si mesmo com gentileza, né, com apoio, dando apoio a essa dificuldade que nós temos, para que possamos mudá-la, alterá-la, modificá-la e torná-la melhor e transformá-la em uma coisa boa, né? Então, ser bondoso consigo mesmo, sem ignorar as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Porque, na verdade, nós não conseguimos parar os pensamentos negativos. Essa história diz assim, você precisa abandonar os pensamentos negativos. Não, é muito difícil. É claro que com o tempo, com muita meditação, a gente consegue isso, mas a gente não consegue parar de pensar, né? Então, alguns sentimentos, algumas emoções básicas, elas virão, mesmo que a gente tente controlar, mesmo que a gente se chicoteie mesmo, não adianta. Virão. A raiva, por exemplo, é uma emoção que surge, porque ela é instintiva, ela está ligada ao nosso instinto. Agora, o que eu vou fazer com a minha raiva, aí já depende de mim, né? Se eu vou ser uma pessoa rancorosa e ficar sempre ali resmungando, como a gente já falou isso na semana passada, né? Então, precisamos ter esse olhar compassivo, esse olhar carinhoso, para que tudo isso mude suavemente. Imagina só uma situação. Quando você tem um amigo, uma pessoa que você gosta muito, e essa pessoa faz uma coisa, você percebe que ela está fazendo uma coisa errada, que ela está ali precisando de uma ajuda. Como é que você chega para ela e conversa? Você chega dando bronca? Você chega chamando de tudo quanto é nome, e você não presta, você não serve, você só faz tudo errado? É assim que você fala com seu amigo? Não, né? Mas quantas vezes você fala assim com você? Eu conheço uma pessoa que ela tem uma mania de dizer assim, tudo que ela faz que não dá certo, que ela percebe que errou, né? Ela fala assim, ai, que vontade que eu tenho de me bater. Aí eu fico pensando, pode ser até que ela traga isso de uma vida passada, né? Onde ela se martirizava. Mas é estranho, né? Vontade de me bater porque eu errei. Então, a autocompaixão, ela vem exatamente para trazer, para resgatar em nós esse auto-amor, né? Que é um pouco além da autoestima. Não conflita com ela, não. Porque o autoconhecimento, a gente sabe que é muito importante para a nossa evolução.
A autoestima, o autoamor, é você se avaliar corretamente nas suas coisas. Então, ter autoestima não significa se achar o melhor de todos. Ter autoestima significa saber que você é capaz de dar conta cada vez melhor das coisas que você quer fazer. Basta para isso se esforçar, né? Então, saber, eu dou conta até aqui, mais para frente eu preciso estudar um pouco mais. Mas essa avaliação é importante, né? E a autocompaixão, ela vai além, porque é você cuidar de si mesmo como você cuidaria do outro. Né? Quando você tem compaixão pelo seu amigo lá que está fazendo uma coisa errada e você chega, olha, fulano, vamos conversar, eu acho que você poderia fazer desse jeito, se eu fosse você, faria daquele outro, enfim, cada um do seu jeito, do seu modo, vai conversar com carinho, né? Vai dar uma bronca, mesmo que você precise dar uma bronca no amigo, dependendo da intimidade, você dá uma bronca com carinho, não é assim? E o amigo sabe como você é. Então, a compaixão é um movimento que existe, inclusive, né, na psicologia, nas pesquisas, porque os pesquisadores cada vez mais descobrem que a autocompaixão, ela torna o cérebro mais saudável, porque ela possibilita a produção, por exemplo, de ocitocina, que é aquela substânciazinha, aquele hormônio, neurotransmissor, não sei bem, agora me esqueci, mas enfim, é aquela substância que faz com que a gente sinta prazer, sinta aquele bem-estar, né? É a situação do abraço, né? Quando você se sente aconchegado, acolhido. E aí, eu fico perguntando para mim mesma, e faço a mesma pergunta para você. Se eu dissesse para você agora, te fizesse essa pergunta, se eu te pedisse para citar todas as coisas que você ama, quanto tempo levaria para você citar a sua própria pessoa? Para você se citar? Quando eu te pergunto o que você ama, você coloca você em primeiro lugar? Ou você diria que ama Deus, ama os filhos, ama os pais, ama chocolate, ama não sei o que, e você ficaria lá no finalzinho? Isso é muito interessante, né? Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho mais, né? Na próxima vez eu vou falar um pouquinho mais sobre a autocompaixão. Porque ela, só para a gente adiantar, eu vou dizer que ela se baseia em 3 pilares. Primeiro é a autogentileza, que é a bondade, que eu estou falando, essa bondade, esse olhar compassivo, de que eu errei, mas eu vou fazer melhor da próxima vez. Eu posso fazer melhor. Então, tratar-se com essa compreensão, com esse cuidado, né? Como se estivéssemos tratando de um amor. Normalmente, nós, quando estamos sofrendo, nós ficamos procurando onde foi que nós erramos para que isso está sofrendo. O que eu fiz? Não tem essa coisa da gente perguntar, oh, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Como se fosse alguma coisa assim que eu fiz aqui agora e que eu estou errada. E que isso aqui fosse um castigo. Não, nenhuma situação é castigo. As situações são apenas oportunidades para a gente melhorar, para a gente aprender a fazer diferente, né? Enfim, e então essa autobondade, essa bondade consigo mesmo, ela faz parte da autocompaixão. O outro pilar é chamado de humanidade comum. O que seria essa humanidade comum? É você perceber que todo mundo erra, que todo mundo tem uma limitação, que todo mundo sofre. A diferença é como as pessoas lidam com o sofrimento. Porque quem é que não sofre nesse mundo, gente? Você conhece alguém? Eu não conheço, né? Tem gente que sofre por umas coisas, outras sofrem por outras coisas piores.
mas todo mundo sofre. Então, não é só comigo. A gente precisa sair desse vitimismo de dizer, ai, por que eu sempre comigo? Não, eu sou igual a todo mundo. Eu errei, vou me esforçar mais para não errar. Vou aprender, vou criar esse degrauzinho da subida. Cada erro é um degrau da minha escada para que eu possa melhorar cada vez mais. Então, isso é o que é chamado de humanidade comum. É esse sentimento de que somos parte de um todo e que ninguém é melhor do que ninguém. Então, nós compartilhamos dessas limitações. E aí, isso tira o peso de nos isolarmos e dizer, não, eu sou diferente do outro. Não, somos todos iguais, numa mesma caminhada. Uns mais à frente, outros mais atrás. Mas, veja bem, uns mais à frente em determinados aspectos. Né? Você pode ser muito bom numa coisa e eu ser muito boa na outra coisa. E eu estar muito atrás de você em um ou outro determinado aspecto. E o terceiro pilar é a atenção plena, né? Que é muito conhecido agora por mindfulness, que na verdade não é essa atenção plena, algumas pessoas acham que é meditação. Não é meditação. Isso é uma habilidade de você olhar para os seus sentimentos, para os seus pensamentos e para os fatos que acontecem na sua vida como um observador externo, sem julgamento. E é isso que vai fazer você reconhecer o seu sofrimento, né, sem sofrer mais ainda por isso. Você olhar os seus sentimentos dolorosos e aceitá-los como eles são, para poder mudar. Né? Não querer evitar nem negar aquelas coisas que estão acontecendo contigo. E também não se colocar, não se vitimizar, como eu já falei, e não ficar ruminando sempre a mesma coisa, porque que eu errei, eu devia ter feito diferente, etc, etc, etc. Tá bom? Vamos até aqui hoje, depois a gente vai falar dos benefícios, a gente vai falar um pouco mais, mas hoje é sempre importante a gente se lembrar que precisamos ser autocompassivos, exercer a compaixão, acolher-nos como nós acolheríamos e queremos acolher o irmão, porque ninguém faz aquilo que não sabe fazer, ninguém dá aquilo que não tem. Então, se eu quero ser uma pessoa generosa com o outro, bondosa, caridosa, eu preciso ser tudo isso comigo, porque o outro não existe sem o eu, e o eu meu não existe sem o outro também. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. E como exercício, eu quero deixar para vocês a seguinte questão. Vocês vão começar a pensar nisso. Primeiro, na resposta que vocês me deram no início sobre quais as coisas que você ama. Relatar, descrever, escrever as coisas que você ama. E aonde você se colocaria, tá? É um exercíciozinho para essa semana. E depois você pode também fazer o seguinte, você vai pensar numa situação, pode ser uma situação que você passou ontem, hoje, enfim, não importa. Uma situação que não precisa ser muito grave, não. Mas uma situação onde aconteceu alguma coisa que você não ficou muito satisfeito. Então, olhe para essa situação como um observador externo e perceba-se lá, sem julgamento, sem críticas, porque senão não vale, né? Vai dar tudo errado. Comece a exercitar um pouquinho essa autocompaixão, tá bom? Então, tá. Então, vamos agora fazer um exercíciozinho mais profundo, um exercício de relaxamento mesmo, para acalmar um pouco mais, para acalmar um pouco mais a nossa mente, para que possamos aprender a desfrutar de tudo que temos aqui dentro dessa casa maravilhosa, essa nossa casa espiritual. Vamos lá? Então, comece relaxando, se você puder encontrar um lugar agradável. Você pode até fechar os olhos, se puder, e se quiser, do seu jeito, do seu modo. E prestando atenção na sua respiração.
Inspira, sinta o ar entrando pelas narinas. Observe como é o ar entrando em você. Lembre-se que essa inspiração traz para dentro de você o oxigênio que te dá vida, que te permite viver. E que chega a todas as suas células, a todas as suas partes. Isso. E expire. Ao expirar, deixe sair tudo aquilo que, se ficasse preso em você, faria mal. Isso. Deixe sair energias perturbadoras, pensamentos difíceis, esse auto-julgamento que temos, essas críticas severas que fazemos. Deixe sair. Inspire novamente e sinta o oxigênio. Ele te traz vida e não pergunta se você merece ou não merece. Você merece. Você está vivo. Você é um filho de Deus. E na medida em que você vai aí respirando, eu vou pedir para você trazer por trás dos seus olhos, da sua memória, uma imagem de alguém que você ama muito. Pode ser um amigo, um familiar encarnado, pode ser alguém que partiu, mas que você ainda ama, e pode ser também Jesus, um benfeitor. Não sei quem você vai escolher, mas eu sei que você sabe quem pode te ajudar nesse momento. Isso. Alguém que você ame muito e que você saiba que também te ama muito. Fique de frente para esta pessoa. Perceba o seu olhar amoroso. Eu sempre me lembro do olhar de Jesus, de toda a energia amorosa que ele passa. Ah, Jesus. Ah, meu querido. Olhe para essa pessoa e procure saber agora como ela olha para você. Ela te ama muito, não esqueça disso. Como é o olhar de quem te ama muito. Isso. Sinta-se acolhido. Agora essa pessoa sai um pouco da sua frente e no lugar onde ela estava aparece um espelho para você. Imagine, crie e perceba um espelho diante de você, onde reflete a sua imagem. Olhe para você. Na sua imagem, você deposita agora todo o seu amor. Da mesma forma que você emitia amor para aquela pessoa, jogue agora em você todo esse amor. E observe como é o seu olhar lá no espelho da sua imagem refletida. Como é o olhar que essa imagem, repleta do seu amor, passa para você agora. Não julgue, não avalie. Apenas deseje amar-se. Emita, reflita o seu amor para essa imagem
e receba dela o amor de volta. O amor que você envia sempre vai voltar para você. Observe, sinta, guarde esse amor em você. Isso, muito bem. Deixe crescer essa conexão que existe de você para a sua imagem no espelho. Isso. Muito bem. Procure agora imaginar-se cada vez melhor. Sorria e receba de volta o sorriso da sua imagem, de você mesma. É uma oportunidade maravilhosa de ver o quanto você é bonito. Bonito através do sorriso e do olhar. Isso, muito bem. Agora, eu vou te pedir para deixar que essa imagem no espelho vá diminuindo de tamanho. Diminuindo, deixe. Imagine que ela vai diminuindo, 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 a se tornar bem pequenininha. A sua imagem em miniatura. E aí você vai pegá-la agora, trazê-la para o seu coração. Linda do jeito que você deseja. Maravilhosa do jeito que Jesus te vê. Coloque dentro do seu coração. E guarde-a com todo amor. Porque você é filho, é filha de Deus. Você é o amor de Deus na ação. Você é o filho, a filha amada de Deus. Jamais esqueça disso. Você está no mundo encarnado por amor de Deus, em primeiro lugar. Então ame-se, queira-se muito bem e seja feliz. Muito bem, agora você pode prestar atenção mais uma vez à sua respiração. Você pode mesmo respirar e deixar que o ar chegue até o seu coração. Imagine isso. Imagine o seu coração respirando. O seu coração sorriso. E é com o sorriso do seu coração que eu te convido a voltar. Aí agora, a sua consciência plena, a consciência do seu corpo, do lugar onde você está, se mexendo, sorrindo e trazendo com você todo o aprendizado desse exercício. Tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Tá tudo muito bem, né? Vai ficar sempre muito bem. Façam esse exercício e nós vamos voltar a conversar na semana que vem. Declaí, cadê você? Estou aqui. Olá, amigos queridos. Que grande prazer estar novamente aqui com vocês. Se eu quisesse não falar nada, não precisaria, porque está tão completo o programa e o que vem depois de mim, a Yari, o Luiz Romeu, mas eu vou falar da minha experiência. Desde o momento que a Giane fala, antes, né, desde que eu soube do tema, eu comecei a ler algumas coisas e me lembrei, lá no meu início dos meus estudos, do conhecimento da doutrina, há quase 20 anos atrás, ou mais há quase 20 anos atrás, eu estava estudando numa casa espírita o Evangelho, a Gênese e tudo mais. E um dia o capítulo, o terceiro, né, acho que o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é Há muitas moradas na casa do seu pai.
se eu não me engano. E eu fui ler aquele capítulo antes de ir para a aula, né? E não entendi nada. Que moradas são essas? Eu estava totalmente no início de tudo, né? Estudei e entendi alguma coisa. E quando eu comecei a frequentar a casa que eu frequento hoje, a casa de Eurípides, a nossa casa, de nós todos, e comecei a aprender a fazer meditação, que eu fui realmente entender as muitas moradas na casa do seu pai. E essa morada, que somos nós mesmos, né? O nosso coração, a morada nossa, das nossas emoções, do nosso entendimento, nessa caminhada, né? Que nos leva ao Pai. E agora, com a meditação da Sônia, que ela pediu para a gente enfrentar, olhar no espelho, né? Apresentou-se à minha frente 2 espelhos. O primeiro espelho era como eu era. E apareceu uma ruína, uma casa em ruína, com muito bolor, com muitas rachaduras, com escombros, móveis quebrados, janelas quebradas. E conforme a Sônia foi fazendo a meditação, eu percebi o que eu fiz para ir construindo e reformando essa casa totalmente destruída, com muita umidade, com eras crescendo nas paredes. Eu percebi o seguinte: foram os anos de estudo, de prática, de entendimento dessa doutrina maravilhosa, consoladora, que me fez ajudar a fazer a reforma da minha casa íntima, do eu mesmo. Hoje eu vi a minha casa bem melhor, ainda com muita coisa a fazer, mas uma casa já habitável, que eu posso estar dentro e ter o conforto de uma casa que me agasalha, que me protege, que me ajuda, que me fortalece. E que casa é essa? É a casa das coisas que eu aprendi, do conhecimento, desses programas maravilhosos com Jeane, Marcos, a Sônia, Luiz Romeu e Yara, que tanto me ensinam, que tanto me ajudam. E estou aqui. Não estou ainda na pintura, não estou ainda no reboco das paredes, mas tem uma casa edificada, que dá para ficar dentro, confortavelmente. E aos poucos eu irei lá, rebocando as paredes, pintando de uma cor que eu gosto. E terminaremos assim. Um dia eu chegarei no fim, com uma grande entrada para receber a todos que queiram entrar na minha casa edificada. Vamos construir? Vamos reformar? Vamos todos juntos, como disse no início a Jeane, a Vera, a Sônia, de mãos dadas, juntas, e juntos no tratamento, como falou a Jeane, né? O coração é a casa das emoções. Então, vamos juntos edificar nossas casas. Tem uns que já têm a casa pronta e outros estão lá como eu, construindo cada parede, cada tijolo aos poucos, mas muito bem fortalecidas, cada tijolo assentado com muito amor, muita vontade de seguir em frente nessa caminhada de aprendizado, de evolução que nos leva ao Pai. Um beijo no coração de todos. Fiquem na paz. Agora chegou a minha vez. Como vão vocês, queridos amigos? Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer uma homenagem a uma querida amiga que sempre nos assiste, chamada Cris Morica. Cris,
Hoje eu estou com uma roupa de japonês. Olha que lindo. Eu já até aprendi a falar bom dia. É ohayou. Eu sei que agora que você está assistindo deve estar de noite. Não consegui aprender, não. É muito difícil, tá? Então, eu vou aprender nas próximas aulas a falar boa noite. Por enquanto, bom dia, que o ohayou está mais fácil. Bom, agora vamos falar sobre o meu assunto de hoje. É sobre o consumo de vitaminas e minerais. Com essa história da pandemia, nós passamos um bom tempo não podendo frequentar, né, a maioria das pessoas que gostam de frequentar academia, fazer atividades ao ar livre, elas ficaram, né, sem poder fazer. E aí, de repente, começou a liberar cada cidade, liberando de uma maneira, e todo mundo voltou. Agora, pelo menos, minha filha voltou a frequentar as atividades dela dentro da academia, no instituto, onde ela também faz uma outra atividade. Eu mesma voltei a frequentar algumas coisas. Então, me chamou a atenção, e num artigo que eu li recentemente, a respeito da questão de que está muito ligado esse conceito de que tomar vitamina, que ingerir sais minerais é bom. Bom, claro que a gente não pode dizer que faz mal, mas a gente deve tomar muito cuidado. Até porque a suplementação, a ingestão razoável de vitaminas e minerais, ela sempre deve ser conseguida através da alimentação adequada. São alguns casos específicos em que você precisa realmente entrar com a suplementação. Quando existe uma situação em que a pessoa não consegue ingerir os alimentos que são adequados, na quantidade certa, com as combinações certas, ok? Então, usar de uma forma indiscriminada, além do organismo não poder nem sempre absorver da maneira correta, pode levar a riscos à saúde. É muito importante que a gente saiba disso. Não é aquela coisa que às vezes a gente escuta de que não vai fazer mal. Vai fazer sim, vai fazer muito mal. Existem algumas vitaminas que, se você tomar em excesso, podem levar a uma sobrecarga, por exemplo, dos rins, e pode levar a uma intoxicação, ok? Principalmente quando se fala das vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a K. A vitamina A, por exemplo, eu vou citar 2 casos. A vitamina A, a gente encontra no fígado, na gema de ovo, nos olhos de peixe, na cenoura, no espinafre, na manga, no mamão, entre outros. Essa vitamina, quando ela é ingerida em excesso, ela pode levar a ressecamento da pele e até fissuras, que são aqueles cortes na pele. Pode dar enjoo, dor de cabeça, irritabilidade, dor nos ossos. Pode dar cansaço, falta de apetite e pode levar a aumento do fígado e aumento do baço. Jesus, que encrenca. E muitas vezes o sujeito está na academia e ele escuta a um profissional na academia ou amigos, pessoas que estão próximas, dizem: não, aquele complexo vitamínico, aquele suplemento é maravilhoso, tem bastante vitamina tal e tal e tal. Provavelmente essas pessoas também não têm esse conhecimento. E a pessoa pode acreditar e acabar causando problemas sérios. O segundo exemplo que eu quero falar é da nossa conhecidíssima vitamina C. A vitamina C, todo mundo fala, ela é bom para o resfriado, aumenta a imunidade. E realmente, ela ajuda bastante. Ela é encontrada na laranja, no limão e no abacaxi. Ela é encontrada no brócolis e no espinafre. Lembra do Popeye? Uhul! No pimentão amarelo, no tomate. Porém, se você começar a ingerir demais vitamina C, você pode ter cólica, você pode ter dor abdominal e diarreia, pode ter intoxicações sérias e até pedra nos rins.
outra encrenca, porque você achou que estava suplementando e não era necessário ou está fazendo de uma forma incorreta. Alguns casos específicos, volto a dizer, é importante. Mulheres, por exemplo, na gestação, devem ter a suplementação, sim. Ou então, em alguns casos, das pessoas que seguem o vegetarianismo ou veganismo, como é o caso da vitamina B12, todo mundo sabe que eles precisam suplementar. Então, vamos tomar muito, mas muito cuidado. Suplementação de vitaminas, de sais minerais e de tantas outras coisas devem ter um aconselhamento médico e de uma nutricionista e sempre baseados numa avaliação clínica e exames laboratoriais. É o melhor a fazer. Até porque, lembre-se que muitas vezes essas propagandas que falam tanto de suplementos fazem com que as indústrias farmacêuticas, as indústrias de suplementos fiquem milionárias. E, só para a gente encerrar o assunto, vocês sabiam que o Brasil é o terceiro colocado em consumo de suplementos? Em primeiro lugar está os Estados Unidos e a Austrália. A gente não precisa de suplementos o tempo todo. A gente tem tanto alimento aqui. Obviamente que muitas vezes a gente vai ter que ter o discernimento até na hora de comprar, em relação a preço, qualidade, mas é sempre bom o alimento natural. Um beijo grande para vocês todos. Tchau. A nossa querida Yara, né? A nossa samurai da paz. Né? Gente, o programa de hoje, eu estou aqui desde da nossa querida Jeane, na oração dela, né, imaginando Jesus olhando para a gente, os olhos de Jesus, é o Jesus olhando dentro da gente, né? Porque quem mais conhece o nosso íntimo do que Jesus, né? E o Marcos, quando fala, né, da nossa reforma, né? Todo mundo gosta de ver a casa bonita, né? Mas para que essa casa fique bonita, né? Até ela chegar lá a esse ponto, todo mundo olha assim para um exemplo, né? Uma pessoa ou um espírito que a gente conheça, que vai falar do Dr. Bezerra de Menezes, mas para ter se tornado Dr. Bezerra de Menezes, quantos atritos, quanto trabalho desenvolveu, né? Então a gente fica aqui pensando assim, nossa, como, né? E aí vem a Soninha, e a Soninha, com a proposta dela, em que lugar você ficaria das coisas que você mais ama? Nossa, essa... Né, que muitas vezes a gente acaba se desvalorizando, a gente não se valoriza, a gente não dá é saber o real valor que nós temos, né? Então, tudo isso a gente vai chegando nessa... Né, o programa de hoje, eu tenho certeza que vocês vão ter que rever umas 2 ou 3 vezes, dependente até mais, para poder ter a noção de tudo, né? Aí a nossa samurai da paz aqui, né, ela fala da suplementação, uma das coisas que eu geralmente percebo muito, e a mídia influencia muitas pessoas. Geralmente a gente vê, aparece o artista falando que descobriu uma fruta tal, que coisa tal, que esse é um milagre de tudo, que cura tudo. Aí só para a gente pensar um pouquinho. Se Deus quisesse que uma coisa só curasse tudo, ele não tinha feito uma diversidade de outras coisas, né? É sinal porque a gente tem que misturar as coisas. Então, vamos fugir dessas coisas, gente. Vamos fugir dessas panaceias que geralmente surgem e, como disse a nossa querida amiga, faz só que as indústrias fiquem cada vez mais ricas. Eu queria ver se cada pessoa que pegasse o câncer do cigarro, a indústria de cigarros tivesse que pagar o tratamento, se ia ter esses compostos todos, ou se ia continuar vendendo a mesma coisa, né? Então, a gente tem que sempre pensar na saúde, sempre pensar no nosso equilíbrio. E é o que a gente sempre ouviu dos grandes mestres, o equilíbrio, o caminho do meio, entrar pela porta estreita, né? Que são sempre conselhos daqueles que querem verdadeiramente o nosso bem, né? A nossa querida Declaí, né? Declaí, quando você construiu a sua casa, o quartinho azulzinho, assim, você deixa que esse é meu, eu vou lá, toda vez que tiver a sua casa, eu me abrigo nesse quarto. Ok. Tá prontinho lá para vocês, cada um tem um quartinho. Tá vendo?
na minha Que bom. casa. Como é bom de ser querido. Eu ia falar em ser querido, eu quero agradecer os parabéns que eu recebi durante de domingo, desde o sábado, né? A Cris Morita abriu os trabalhos, me parabenizando, e até ontem recebendo os parabéns, né? O pessoal mandando parabéns, 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 principalmente pelo Facebook. Então, eu agradeço imenso carinho. O carinho que a gente recebe de todos vocês é uma coisa assim maravilhosa, né? Muito, muito, muito bom mesmo. E eu quero também, ela falou da Cris Morita, eu quero falar da Rosane Cruz Lira. A Rosane Cruz Lira, no zap dela, no status dela, ela todo dia ela fotografa o céu e mostra os céus em várias horas do dia, como está, se está chovendo, se está com sol. Às vezes eu acordo aqui, se eu pego o celular, vamos ver como é que está o tempo com a Rosane Cruz Lira, a nossa menina do tempo. Ela, quer dizer, é uma obra de arte, porque ela captura, né, uma coisa que Deus fez, né? A natureza, o tempo, e cada dia, se a gente olhar para o horizonte, para a gente olhar como estão a exposição das nuvens, para a gente olhar, né, verdadeiramente, a gente olhar o que é de melhor. Né? Então, essa busca pelo exterior, essa busca, né, das coisas belas para trazer para a gente se elevar com o que é belo, com o que é bom. Né? Então, a Cris Morita dá um panorama, eu acho perdão, a Rosane Cruz Lira traz esse panorama. Eu acho que até a Cris Morita ela observa a Rosane Cruz Lira, as fotografias que ela coloca no status dela. Parabéns, minha querida, de estar mostrando coisas belas sempre no seu status. Né? Então, esse que a gente tem que sempre divulgar, o bom, o belo. E, falando de todo esse estudo de hoje, eu gostaria de lembrar o nosso querido André Luiz, no nosso querido livro Nosso Lar, que, para mim, é um livro que a gente tem que estar sempre estudando o tempo todo. Na lição 35, né, está lá o André Luiz trabalhando nas câmaras retificadoras e chega uma leva né, da zona umbralina e ele ia lá ajudando a recolher os irmãos que foram recolhidos e, de repente, ele se dá... uma pessoa vem falar com ele e, quando ele olha assim para aquela pessoa, ele fica assim, leva um susto, né? Porque era o Silveira. E quando o Silveira, André, como é que você está? Como é que está seu pai? Coisa e tal. Já teve possibilidade de falar com o seu... já falou com seu pai, já falou com a sua família, e todo assim contente falando com ele, e o André Luiz sentiu. Né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui, né? Tudo isso que vem sendo dito, isso a gente vai levar para o outro lado. Né? A gente, quanto mais, né, a gente vai evoluindo, nós vamos trabalhando, a gente vai chegar no outro lado com as aquisições e conquistas que nós ganhamos aqui. Né? Então, ele chegou do outro lado, André Luiz era o que? Era tão somente o que ele foi. Como diz André Luiz, nós somos o que pensamos. Então, quando ele se dá conta do Silveira, logo vem a cena, a casa dele, a esposa do Silveira chegando à sua casa, chorando, implorando para o pai dele, que o Silveira tinha vencido umas notas promissórias, e falando que os filhos estavam doentes, e que o Silveira estava acamado, que não tinha, estava gastando muito no tratamento das filhas e não tinha como pagar as notas promissórias. Mas o pai do André Luiz foi irredutível e o André Luiz ainda contribuiu. A mãe do André Luiz pedindo que o pai desse mora, que levasse em conta, que estava mais... Não, o pai do André Luiz foi irredutível. E o piano, várias coisas da casa do Silveira foram pegos para poder quitar a dívida dele. Ele teve que se mudar, foi para o interior, para uma cidade mais modesta, para um local mais modesto, né, para uma casa mais modesta, né, para um lugar mais simples, para poder viver. Eles nunca mais tiveram notícia. E aquela cena toda agora, né, imaginam, né, a gente se encontrar conosco mesmo e quando a gente se encontra com o outro, né, aqueles que a gente conviveu aqui na Terra. Né? É uma situação muito difícil, porque no plano espiritual não dá para a gente enganar. Né? E o André Luiz ele sentindo que o André Luiz estava meio constrangido, ele sai de perto. Né? E o André vai falar com Narcisa que orientava ele nas câmaras retificadoras, então logo ele vai e ela fala, André, não perca essa oportunidade, o Silveira passa muito tempo trabalhando nas zonas umbralinas e
é difícil ele vir para cá. Ele está sempre em serviço lá, não perca essa oportunidade. Eu vou até, ela fala assim, não tema insucesso. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, qualquer que sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o evangelho e vai buscar o tesouro da reconciliação. E assim André Luiz vai, pede desculpa, e ele, prontamente, ele já tinha desculpado André Luiz, e ele fala pro André Luiz assim, ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós, ao tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se pegue à lembrança triste. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. Porque toda vez que as dificuldades não apertar a vida, estará trabalhando a gente. Aí eu lembrei do Marcos, né, quando ele fala, né, é a própria vida nos dando a oportunidade da gente, né, no burilamento próprio, das dificuldades diárias, porque se estiver tudo bem, tudo uma maravilha, a gente vai se emendar, a gente vai se reformar, a gente vai empreender esforços para se melhorar? Não. Mas a vida continua. Ela continua e, no além, a gente continua a exercer a nossa evolução. Então, queridos amigos, nunca percamos a oportunidade de empreender o bem, de fazer o bem e do nosso burilamento próprio. Como disse as nossas irmãs nas suas propostas, vamos construir a nossa casinha. Deus nos entrega uma casa bem simples, bem singela, e passo a passo a gente vai fazendo melhorias. Às vezes, pela nossa vaidade, a gente deixa essa casa um pouco, né, e para de cuidar e deixa um pouco fora de forma ou de foco, mas depois nós vemos que temos que deixá-la simples e boa para ser bem e acolhedora e que nos sintamos bem, né? E a gente só vai sentir-se bem seguindo o Evangelho do Cristo, né? Então, eu agradeço a Deus por essa possibilidade de aprendizado, essa possibilidade de estarmos todos juntos, né? Não, Soninha, amigos, né? É isso mesmo, estamos juntos, vamos permanecer juntos, mas dessa vez pelo chat, acompanhando os programas, conversando muito, né? Dando like, né, Romeu? Dando like, dando lá na mãozinha. A mãozinha para cima, joinha. E por hoje a saudade já está batendo, né? E até o próximo sábado. Um grande beijo no coração e que o amor nos una e a luz nos proteja. Que o amor nos proteja.